Um conto Yanomami. Autor Jaime Pretório. Título: Quarahy. Uma palavra do autor. Em uma aldeia isolada no coração da floresta, a chegada de missionários estrangeiros traz desagradáveis surpresas, especialmente após a expulsão dos visitantes. Esse é o pano de fundo para o conto Quarahy, um dos contos que mais me alegrou concluir. Todo livro é como um filho gerado em nós por muito tempo, fruto de dedicação e estudo de uma das maiores obras já escritas no Brasil sobre a temática indígena, A Queda do Céu, Relatos de um Xamã, autoria de Davi Copenauer Yanomami e Bruce Albert. Não tenho dúvidas de que a história de Quarahy terá outros desdobramentos nos livros que ainda pretendo escrever. Por isso, apresento a você, meu parente, leitor e ouvinte, um conto de heroísmo, coragem e amor, protagonizado por um dos povos originários mais bravos, doces e corajosos do Brasil, os Yanomami. Agradecimento dedicado ao meu amigo Miguel Quarahy Teneterrar. Parte 1. Quarahy e Guanci. Napá, napá, dizia Quarahy, o pequeno curumim de 5 anos de idade, que não entendia porque a mãe não se movia mais na rede, apesar de seus olhos estarem abertos e de sua feição parecer tranquila. Seu pai, o Ariterê, já há 4 luas havia saído para caçar com os guerreiros da aldeia. Ele não sabia ainda, mas Ariterê jamais voltaria a ver seus filhos e nem tomaria conhecimento da morte de sua esposa, pois no primeiro dia de caçada ouviram barulhos muito altos vindo de mata acima. Mas para conseguirem carne de queixadas ou macacos cuxiú negros, teriam que atravessar o lugar de onde os estridentes barulhos vinham, os ruidosos sons que tanto perturbavam o silêncio da floresta e deixava todos apreensivos. Os guerreiros eram valentes, fortes e destemidos, mas alguns já sentiam o espírito da epidemia seguir seus passos na mata, deixando seus corpos com dores, calafrios e febres sempre que a noite se aproximava. Mas depois de um discurso de boas palavras de Ariterê, ganharam um novo ânimo. O caçador mais experiente do grupo lhes disse com modos que se aproximavam muito de um diálogo aimou. Dizia que, além da carne para suas famílias, buscariam as plantas de cura que o xamã havia solicitado. Do contrário, ninguém se salvaria na aldeia, e o espírito de epidemia, que denominavam retalhadores de gargantas, deixados pelos missionários americanos, daria fim a todos da grande casa. Por esse tempo, já havia começado a chegada dos tratores, caçambas, escavadeiras e muitos aviões já cortavam o céu da floresta. Muitos napês de motosserra nas mãos, facões na bainha e armas de fogo na cintura eram vistos na mata. Os guerreiros nunca haviam visto nada disso. Grandes máquinas que rasgam a mata e napês que, em pouco tempo,
decepavam da terra grandes samaúmas e muitas árvores antigas que eram moradas de espíritos. Os napês, como chamamos os brancos, já eram conhecidos de muito tempo. Haviam estado na Taba muitas luas atrás. Os primeiros que vieram pertenciam à comissão de limites e foram embora tão rápido quanto tinham chegado. Nem Variterê e os outros caçadores se lembravam desse tempo, apesar de saber de sua existência. Os únicos napês que haviam visto até então com seus próprios olhos eram os missionários americanos. Mas agora, esses napês eram muitos. Estavam ali para abrir caminho na mata e construir estradas. O problema imediato era que toda aquela confusão de barulhos e destruição que toda essa devastação causava se refletia primeiro nas caças, que se afastavam muito da aldeia, indo ainda mais para dentro da mata, obrigando os guerreiros a demorarem a cada vez mais quando saíam para caçar. Entretanto, agora que estavam tão próximos de brancos, tão ameaçadores, seus corações batiam forte. Tentaram se esgueirar por entre a mata baixa, não queriam nenhum contato com eles, mas foram avistados por um napê que trazia uma espingarda. Ao ver os 6 caçadores, teve medo, e quando Variterê se botou em pé, próximo ao homem, ele apontou a arma e disparou a espingarda na direção de Variterê. Um barulho estridente ecoou pela mata e se misturou aos outros sons de caminhões, tratores e motosserras. O tiro atravessou seu braço e foi dar no coração de seu amigo de infância, Raterezi. Movido por uma raiva que nunca sentiu, quando olhou para trás, viu os olhos arregalados de seus companheiros, viu seu amigo no chão já caído e morto. O Variterê nunca sentiu ódio em toda a sua vida até aquele momento. Não sabia o que era esse sentimento. Poderia ter sentido algo parecido em relação aos forasteiros, que espalharam os espíritos de epidemia, que rasgavam as gargantas do seu povo. Mas nem isso aconteceu. Entretanto, agora, era só o que sentia: ódio. Pela primeira vez em sua vida, não pensou nem na sua esposa, nem nos seus 2 filhos, Guanci, e no pequeno Quarahy. O ódio ao algoz de seu amigo de infância e companheiro de muitas caçadas o cegou completamente. Não era mais o Variterê ali na frente do napê covarde. Parecia muito mais o grande guerreiro do primeiro tempo, a quem chamavam Aruê, o que não morre. O Variterê correu na direção do napê pensando: além de destruir a mata, esse covarde ainda matou um dos meus, ali mesmo na minha frente. E como uma onça que encurrala uma anta, se lançou sobre branco e tudo aconteceu. O homem apavorado deu o segundo disparo com a espingarda, mas a arma falhou. O Variterê, que segurava em uma das mãos 3 flechas de caça, feitas por ele mesmo, derrubou o homem no chão e cravou as flechas em seu coração. O homem gritou de medo e de dor, e seus intestinos amoleceram e se derramaram em sua calça. Foi quando vários outros napês apareceram atirando contra ele e seus companheiros. Alguns já caíram mortos, outros se jogaram no chão e se arrastaram para a mata feridos. Outros, de arcos retesados, dispararam suas flechas contra os homens, chegando a atingir um deles na barriga. E quando viraram-se para correr de volta para a mata, eram atingidos por tiros de espingarda e revólver em suas costas, vindo a morrer em seguida. Variterê, que depois de matar o assassino de seu amigo, correu em direção de outro branco que estava apenas segurando um facão. Era um homem gordo, de feições rudes, com a cara cheia de pelos, que falava ofensas em linguagem de branco. Variterê fez menção de atacá-lo
o homem desferiu um golpe de facão que passou por muito raspando a clavícula de Uari-Terrê. Em seguida, o guerreiro o lançou por terra e, tendo pegado o facão para continuar o seu estado de vingança, foi alvejado por uma infinidade de tiros dos homens mais próximos. Uari-Terrê sentia as balas lhe atravessarem o corpo. Eram como abelhas de fogo, como as vespas que se alimentam do sangue do grande herói do primeiro tempo, Aruê. O picavam de todos os lados. Nesse momento, lembrou-se de sua esposa, Hansi, que tinha ficado doente na aldeia, e de seus filhos. Lembrou-se de quando os segurou em suas mãos pela primeira vez. Lembrou-se de sua Napá e de seu pai, que sempre lhe contava as histórias de Aruê, junto ao fogo e junto à sua rede. E foi pensando nessas memórias muito antigas e em sua família que tombou na mata. Tanto Uari-Terrê quanto os 6 guerreiros foram assassinados naquela triste manhã. E quando por fim escureceu seus olhos, os chapiris pertencentes ao xamã de sua casa vieram buscar seu espírito para habitar o peito do céu. Tendo morrido de maneira brava e destemida, a própria imagem de seu ancestral Aruê lhe veio buscar, a fim de conduzi-lo a uma festa Reahu em sua homenagem. Lá, Uari-Terrê voltaria a encontrar seus companheiros de caçadas e seus antepassados, e esperaria por fim a chegada de sua família, sem saber, entretanto, que sua esposa já o estava esperando. Em sua aldeia, Guanci, irmã mais velha de Quarahy, tentando disfarçar sua tristeza pela morte já esperada, mas dolorosa de sua mãe, entra na grande casa com 2 parentes adultos. Guanci já mostrava maturidade e uma inteligência emocional para lidar com essas situações. Era muito esperta, forte e brava. Tinha êxito em tudo que fazia. Era uma moça de boa aparência, meiga, mas feroz. Havia conversado com os pais sobre seu casamento. Estava prometida a um jovem da aldeia, o mesmo que havia dado uma surra no missionário. Porém, os acontecimentos que vieram depois da expulsão dos forasteiros mudaria para sempre sua vida e de seu irmão menor, o pequeno Quarahy. Ao entrar na grande casa, ela pega com afeto seu pequeno irmão e o coloca no colo, retirando-o de perto do corpo de sua mãe. O menino luta e reclama pela mãe. Os adultos se aproximam do corpo frio e sem vida de Hansi. Conversam sobre o funeral entre si, não se importando se a menina ouvirá a conversa ou não, e concluem que não poderão queimar o sacrifício ritual comum a seus parentes mortos, pois a fumaça fazia criar novos seres de epidemia, e concluíam que era isso o que o xamã havia dito a todos os adultos. Parte 2. A chegada dos missionários. No dia da morte do primeiro ancião da aldeia, os 2 homens andavam lentos. Ambos tossiam de quando em quando, estavam muito magros e pareciam levemente debilitados. Mas mesmo assim conseguiram colocar seu corpo em um saco feito de folha de palmeira murumuru. O espírito da doença já havia devorado a carne dos mais velhos. Chamavam no começo de doença da tosse. Tudo aconteceu há muitas luas atrás, quando de boa vontade haviam recebido na aldeia um grupo de missionários americanos e brasileiros. Eram de uma brancura de dar dó, mas sorriam bastante. No começo eram generosos, como todos os brancos que querem se aproximar de nós, com más intenções nos corações, que se escondia entre seus lábios. Trouxeram panelas, facas, machados,
tecidos e alguns alimentos, que vinham guardados em estojos de lata. Eram 5 brancos, 4 americanos e um brasileiro. O brasileiro era o mais rude do grupo. 2 deles eram mulheres e pareciam serem mais amigáveis. Entretanto, uma estava doente e só percebemos isso quando já era tarde, pois antigos da aldeia falaram que a moça tossia muito quando noite chegava. Mas só lembraram disso depois da expulsão dos missionários da aldeia. Contarei a partir de agora como isso aconteceu e como foi triste a consequência dessa visita a toda a nossa casa, depois de termos acolhido os missionários. Os 2 missionários mais velhos faziam todas as manhãs rezas e cantas ao seu ancestral, a quem chamavam Jesus. Ligavam caixas de metal de cor escura com luzes de sol e de estrelas, e elas, por sua vez, falavam com vozes de outros brancos. Era assim todas as manhãs. O branco mais moço era diferente. Olhava as moças mais jovens da aldeia com vontade de copular. As moças, por sua vez, achavam o missionário mais moço feio e atrevido, e sem honra, pois para casar com uma das nossas, o jovem pretendente tem que dar constantes provas de sua coragem e valentia, além de trazer caças e alimentos aos pais da moça. Mas o jovem missionário era preguiçoso. Sua boca falava de seu ancestral Jesus, mas seus olhos eram maus e maliciosos. Quando estava perto dos seus, era um. Quando estava próximo das moças da aldeia, era outro. Gostava de mostrar peles de imagens coloridas, de napês copulando com mulheres brancas. E mostrava essas imagens às mais novas da aldeia. Isso era mau, e só soubemos dessas coisas muito tempo depois da expulsão, até que um certo dia tentou agarrar uma das nossas à força em uma de nossas roças abandonadas, mas foi surpreendido pelo irmão da menina, que depois de lhe dar um soco no nariz, que o deixou em estado de fantasma, deu-lhe pontapés e outros socos em seu rosto. O jovem missionário apanhou tanto que mal podia se manter em pé, até que foi trazido pelo irmão da moça pelos cabelos até a praça de nossa casa. O irmão da moça atacada o jogou no meio da aldeia. Lá, o jovem guerreiro começou a gritar o que havia acontecido. E foi logo se juntando todos da aldeia, e por fim vieram os missionários, que quando viram as pessoas se aglomerando, não entenderam o que havia acontecido. Mas em seguida, olhando a moça que chorava próximo ao irmão, estava com suas pinturas corporais toda manchada, e viram por fim o seu companheiro missionário com o braço e rosto sujo das tintas corporais, e entenderam logo que ele havia atacado a moça. Quando o cacique chegou, ouviu a acusação do jovem guerreiro, ouviu o relato de sua irmã. Em seguida fez um duro discurso dizendo: nós os recebemos, os alimentamos, os protegemos, e mesmo assim vocês, forasteiros, nos atacam. Que mal fizemos a vocês para que desonrem nossa casa e ataquem nossas crianças? Os missionários, ouvindo isso, temeram por suas vidas. O cacique, que era um grande homem, mas estava visivelmente raivoso, seguiu dizendo: agora saiam daqui. Não queremos mais ver vocês. São gente outra. São filhos de Ioaci. São maus. Agora sumam daqui. Os missionários americanos ficaram vermelhos de vergonha e medo, arregalaram os olhos durante toda a fala do nosso cacique, e quando olhavam o jovem missionário caído no chão, sentiam raiva. Em seguida, o cacique mandou trazer tudo que pertencia a eles: mochilas, equipamentos, bolas, barracas, redes, garrafas e todos os presentes que haviam recebido. Tudo que era coisa de branco foi trazido e colocado diante deles. Muito a contragosto de alguns dos parentes,
que já tinha se afeiçoado aos presentes que haviam ganhado. A raiva do nosso cacique não durava muito, pois era um grande homem de coração bom e muito generoso. Quando ficou vendo os missionários recolhendo suas coisas do chão, com as caras vermelhas e lágrimas nos olhos, ficou com dó. Em seguida, pediu a sua esposa para trazer um cesto com macaxeira, batata doce e alguns frutos para levarem na viagem. E pediu a sua esposa também que trouxesse mingau de banana e carne de porco para que os missionários partissem bem alimentados. Mas ao jovem missionário não ofereceu nada. Todos aceitaram e comeram em silêncio. Pareciam estarem tristes. Depois que comeram, fecharam os olhos e falaram com seu ancestral, a quem chamava Jesus. Em seguida foram embora. Jamais voltamos a ver esses forasteiros encantados pelas peles de escritas que possuíam. Não demorou muito para que algumas crianças caíssem doentes depois de sua partida. Em seguida foram os velhos. Estes morriam como peixes em rios de mercúrio. Ficavam com febre e começaram a tossir de maneira intensa. A tosse lhes rasgava a garganta. Seus olhos ficavam vermelhos. Depois de se recolher em suas redes, simplesmente morriam. A doença da tosse se alastrou e, por causa disso, os maiores de nossa casa morreram. As crianças ficavam em estado deplorável, mas os chapiris dos xamãs conseguiam levar suas imagens dos espíritos retalhadores de garganta. Não morreram muitas crianças devoradas por essa epidemia, pelo menos nessa ocasião. Mas esse foi só um dos ataques dos espíritos de epidemia enviados pelos brancos. Tivemos outros, e quem sabe, em outras oportunidades os relatarei. E direi como sobrevivemos a eles. Também a epidemia levou nossos velhos e muitos adultos. As mães grávidas foram separadas e abrigadas em uma das nossas roças e protegidas por seus maridos. Por esse tempo, nosso povo era grande e nossos velhos eram muitos em nossa aldeia. Mas o espírito da epidemia reduziu de maneira triste os nossos parentes. De 156 pessoas, restaram ao final 39. Muitos morreram rápido, outros em sofrimento lento. Assim aconteceu com a mãe do pequeno Quarahy e de sua irmã Guanci. Os espíritos que o xamã da aldeia faziam descer eram valentes e fortes contra todo o espírito das doenças, mas quase não conseguiu vencer os espíritos de epidemia trazidos pelos missionários. Eram muito resistentes e desconhecidos dos espíritos da floresta. Quando lembraram dos missionários, falando com seu ancestral Jesus, tinham raiva e pensavam: talvez esses forasteiros tenham invocado esse espírito de epidemia antes de partir. E se arrependia de não os terem flechado, e acima de tudo se arrependiam de os terem acolhido. Se arrependiam também de deixarem que eles carregassem as suas crianças. Mas tinham ainda a esperança no pequeno punhado de guerreiros fortes e bravos, que estava nas matas procurando plantas de medicina e caça para aplacarem sua fome de carne. Lembravam que alguns guerreiros já estavam com febre e dores nas articulações. Quando partiram, eram fortes e bravos. O pai de Quarahy foi o que conduzira o pequeno grupo de caçadores. Era um grande homem. Poderia ter sido um xamã, um grande xamã. Mas sabiam que desde a infância só tinha olhos para sua amiga Hansi, que mais tarde seria sua prometida, e depois disso sua esposa. Um xamã precisa manter distância das mulheres, por isso não havia se tornado xamã, pois amava demais Hansi. Preferia ela aos cantos dos chapiris, e foi com ela que casou, e de seu amor surgiu Guanci e o pequeno Quarahy. E por falar neles, ambos não sabiam que estavam órfãos, até o xamã reunir a aldeia e relatar o que os seus filhos chapiri tinham presenciado
mata dentro. O xamã contou sobre o encontro dos guerreiros com os napês e seus assassinatos. Os irmãos órfãos daquela aldeia nunca puderam chorar seu pai, segundo o costume dos antigos, pois o corpo dos guerreiros mortos foram enterrados em algum lugar escondido da floresta pelos napês. Guanci e Quarahy carregaram essa dor até o fim de suas vidas. Os irmãos cresceram e ainda tenho muito a dizer sobre seus feitos, mas não agora. Quarahy cresceu e tornou-se um poderoso xamã, um grande caçador e um ótimo guerreiro. E durante seus encontros com os chapiris e com os seres de outro tempo, nunca obteve resposta sobre onde estaria enterrado seu pai, o Ariterê. Quarahy é pai do meu avô e sua memória ainda está em mim. Sua irmã Guanci tornou-se uma grande mulher entre o nosso povo e por causa dela não chegamos a ser extintos, mas tudo isso ainda será contado em seu tempo. Por isso termino aqui esse livro e tenho pena. Tenho pena porque ele só será conhecido através das peles descritas que os brancos chamam de papel. E me pergunto quanto de árvores já foram tiradas da mata para fazer todo o papel que os brancos usam diariamente para fazer livros, cadernos, agendas e outras coisas. Mas se você estiver conhecendo essa história por aparelhos eletrônicos que mostram telas com fundos brancos e desenhos de escrita em formato de letras que os não indígenas chamam de caracteres, ainda assim não melhora muito as coisas, pois esses mesmos aparelhos foram construídos com grande variedade de metais, arrancados das montanhas, cavernas, minas e do chão da floresta. Gostaria de lhe relatar toda essa história, assim como meu pai contou a mim, olhando nos meus olhos, enquanto a fogueira crepitava no meio da aldeia. Gostaria que árvore nenhuma ou metal nenhum fosse arrancado da mata, para que você pudesse conhecer um pouco do nosso povo. Melhor seria que os que estão lendo esse livro ouvissem minha voz e olhassem meus olhos para perceber que não minto, que entendesse essa mensagem de bom grado e com seu coração limpo, pois não somos diferentes de vocês. Nós sofremos, choramos, ficamos com raiva, nos apaixonamos, sangramos e morremos, tal como os napês morrem. Mas não queremos o mal de ninguém. A floresta é nossa casa e sempre foi. Já era nossa casa bem antes dos napês de outro tempo chegarem com seus grandes barcos imponentes. Muitas outras histórias ainda poderei contar e as contarei, se assim for preciso. Mas peço a quem chegou até aqui, não entendam com olhos esse livro. Entender com o coração é melhor. Chegamos ao final do livro Quarahy, um canto Yanomami, autor Jaime Pretório. Obrigada a todos.